Aula de hoje nós vamos falar sobre a extinção dos contratos. Professor, como que se faz a extinção dos contratos? A extinção ela é muito simples. Imagine no contrato de compra e venda, a pessoa que ficou comprometida de entregar o preço, o dinheiro, faz o pagamento, né? Se for parcelas diferidas ao longo do tempo também, ele vai fazer o pagamento dessas parcelas. E a outra parte, né, o vendedor vai acabar passando o bem pela tradição, se for um bem imóvel, se for um veículo, por exemplo, né, se for um imóvel de valor maior que 30 salários mínimos, ele vai fazer ali a transferência, né, a outorga da escritura pública. Tranquilo? Então a gente acabou as aulas por aqui, já sabemos o que é extinção de contrato, é quando um paga e o outro entrega o objeto da prestação. Brincadeira. No direito é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Então, no direito a gente tem uma palavra chamada extinção pela rescisão, certo? E essa rescisão de contrato, ela pode se dar de duas formas: por fatos anteriores e por fatos posteriores à formação desse contrato. Por fatos anteriores, o que nós temos que pode extinguir um contrato? Por exemplo, um contrato nulo, aonde uma das partes é absolutamente incapaz, né, e não estava devidamente representada. O que mais, professor? Um contrato anulável, da mesma forma? São fatos que viciam ali aquele contrato antes da própria formação. Lembrando que o contrato anulável ele pode vir a ser anulado, desde que a parte assim o requeira. Agora o nulo já nasce sem eficácia, né, de pleno direito. Agora, quanto à rescisão por fatos posteriores, aí nós temos algumas palavras aqui, né, que a gente tem que tomar muito cuidado. Existe no direito civil uma palavra chamada resilição. E existe uma palavra chamada resolução. Todas as duas formas são formas de extinção do contrato. Tanto a resilição como a resolução e a rescisão são formas de você se extinguir um contrato. Mas dentro do direito civil, a resilição, eu vou dar uma dica para vocês, e essa dica é chave, ela está ligada a uma palavra-chave chamada arrependimento. Então, quando ocorre o arrependimento, o termo técnico utilizado é a resilição, tá? E o arrependimento ele se dá de forma unilateral, uma das partes se arrependeu no negócio, desde que haja previsão, né, se for um contrato. Agora, se for Código de Defesa do Consumidor já é diferente, ali o consumidor tem mais garantias quanto a esse arrependimento. Pode se dar das duas partes. Quando esse arrependimento é bilateral, ele vai se chamar de extrato, tá? Vou colocar aqui, tem um nome específico para tanto, extrato. Agora, a resolução de um contrato, ele está ligado a uma palavra-chave chamada, vou colocar aqui, inadimplemento. Inadimplemento, então, é a palavra-chave da resolução. E como que ocorre esse inadimplemento, professor? Quando uma das partes não cumpre a sua obrigação. Então, tem dois cuidados que a gente tem que tomar aqui. Uma é com uma exceção de contrato não cumprido, tá? Exceção de contrato não cumprido. O que seria essa exceção de contrato não cumprido? Ou exceptio non adimplet contractus, em latim. É aquela situação em que uma das partes deixou de efetuar a sua obrigação. Então a parte estava comprometida a entregar um veículo, né, e não trouxe aquele veículo. Então a outra não está obrigada a pagar. Isso é a exceção de contrato não cumprido. O direito administrativo utiliza essa regra com a administração pública. A diferença é que no direito administrativo você tem que respeitar um prazo para exercer essa defesa de exceção de contrato não cumprido. No direito civil já é de imediato, né? Uma das partes não cumpriu com a obrigação, então a outra não está obrigada a cumprir a dela.
O que mais que nós temos? Nós temos também aquela cláusula, né? Rebux sic stantibus. O que é isso? Essa é uma expressão em latim e surgiu na evolução do direito. Antes, no Código de 16, sequer havia a possibilidade de você fazer a revisão de um contrato, tá? Porque aquele princípio do pacta sunt servanda era observado na sua integralidade. Mas na Idade Média surgiu ali essa cláusula rebux sic stantibus. O que ela quer dizer, professor? Quer dizer que as partes, né, vão cumprir aquele contrato desde que não aconteça um incêndio, né? Desde que não aconteça uma pandemia, tá? Desde que não aconteça a teoria da imprevisão. Aqui no Brasil, o STJ tinha entendido como teoria da imprevisão a alta do dólar, mas com a pandemia do Covid aí nós temos uma cláusula rebux sic stantibus, ou seja, eu vou cumprir com a minha obrigação desde que o equilíbrio contratual seja permanecido entre as partes, né? Então, nós temos ali a resolução envolvendo essa questão do inadimplemento, né? Duas regras, exceção do contrato não cumprido e a cláusula da teoria da imprevisão que devem ser respeitadas. O que mais que nós temos? Aqui ainda dentro da rescisão, né? Da resilição e da resolução, a rescisão em estrito senso diz respeito ainda, vou colocar aqui embaixo então, rescisão estrito sensu. São duas formas de extinção do contrato também por decorrência de vício, né, como a evicção e o vício redibitório, tá? Quando ocorre a morte, o evento morte, o que acontece? Aí a obrigação, em regra, se transmite aos herdeiros, tá? Em regra, porque há uma exceção no tocante àquelas obrigações personalíssimas. Por exemplo, um contrato onde você contratou a Amy Winehouse para fazer um show. Não tem como outra pessoa ir lá, um cover, fazer aquele show. Então, nesses contratos personalíssimos aí não há como ocorrer a transmissão, então há extinção pelo evento morte, mas isso é uma exceção. E para fechar, nós temos aqui também uma teoria chamada teoria do adimplemento substancial. O que é isso, professor? Bom, antes, no Código de 16, se uma pessoa comprava, por exemplo, um carro parcelado, tá? Sei lá, 24 meses, 36 meses, faltando lá algumas parcelas para acabar esse contrato e a outra parte não fez o adimplemento, ou seja, está inadimplente, foi notificado e tudo mais, o que acontece? A empresa, a concessionária, ela entrava com medida de busca e apreensão, né? E aí poderia ir até lá, pegar aquele veículo e fazer um leilão daquele veículo. Hoje em dia, com essa teoria do adimplemento substancial aceita pelo STJ, se aquele devedor já cumpriu pelo menos 70%, 80% da obrigação, aquela empresa, né, que tem alienação fiduciária, de repente, daquele veículo, vai ter que encontrar uma outra forma que não a busca e apreensão, né, cobrar em juízo. Mas como ela já pagou substancialmente por aquele produto, fica muito invasivo a pessoa entrar com medida de busca e apreensão, tá? Nesses casos onde a pessoa substancialmente já pagou por aquele bem. Bom, essas seriam as formas de extinção de contrato, né, que nós temos previsto, e a gente fecha aqui a teoria geral dos contratos. Bons estudos!